E aí pessoal, beleza? Qual é o melhor tempo gráfico para mim estar operando no mercado? Eu vou tentar responder nesse vídeo aqui. Bom, primeiramente você tem que saber o que você quer fazer no mercado. Você quer fazer operações mais curtas, operações um pouco mais longas? Então começa por aí. Para você definir um tempo gráfico, você tem que definir a duração das suas operações. E você tem que ver qual que é a média de pontos que está andando o mercado nesse determinado tempo gráfico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Estou aqui no time frame H4, ou seja, cada candle desse aqui representa 4 horas, certo? Vamos supor que eu identifiquei uma região de suporte nesse candle aqui, ó. Veja, nesse candle verde aqui, ó, identifiquei um suporte aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma ordem programada de venda, ou seja, um sell stop, logo abaixo desse candle. Vou anotar aqui, ó, com essa linha escura, certo? Horizontal, fosse a nossa ordem de venda, certo? E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo vai ser 50 pontos. Então seria um pouquinho abaixo. Que assim, meus irmãos, ó. E o nosso take profit, mais ou menos, o nosso stop loss também de 50 pontos. Ou seja, aqui nesse caso, o famoso 1 para 1, né? Que sempre eu faço 1 para 1 porque é mais fácil de entender. Veja só, pessoal, quando veio nesse candle aqui, ó, esse candle aqui foi o que fez o rompimento e ativou nossa ordem, você consegue, apenas com esse candle aqui de 4 horas, dizer se essa operação deu ganho ou deu stop? Não, pessoal, você não consegue saber. Por quê? Durante esse candle aqui, veja, que esse candle aqui que acionou a ordem, ele pode ter feito vários movimentos. Ele pode ter ido para baixo, ter ido para cima, ter ido para baixo, ter ido para cima. Ou seja, dentro desse time frame H4 aqui, você não consegue mensurar porque os seus pontos de entrada e saída estão muito curtos para esse time frame de H4. Ou seja, começa por aí. Opa, você viu que o mercado geralmente anda muito mais do que 50 pontos no time frame H4. Ou seja, então como é que eu faço para desenvolver uma estratégia que eu quero buscar 50 pontos? Bom, nesse caso eu tenho que reduzir para times menores. Vamos ver o M15, como é que se saiu essa estratégia. Veja, essa estratégia ali, ó, você poderia mensurar ela. Deixa eu apagar aqui os objetos. Ó, vamos supor que você vai fazer, identificou nessa vela aqui, ó. Nessa vela aqui, um fundo, certo? Aqui. Então você vai deixar na vela seguinte uma operação de, nesse caso aqui, nessa linha preta aqui, uma operação de venda abaixo. E você vai botar um stop loss de 50 pontos. Vamos calcular aqui 50 pontos mais ou menos. Ó, 50 pontos aqui, ó. Mais ou menos por aqui, né? Ok, mais ou menos 50 pontos. E o teu take, mais ou menos 50 pontos. Veja, também no time frame M15 você não consegue saber se você teria dado ganho ou stop nessa operação, porque mesmo no time frame M15, 50 pontos ainda está muito curto. Ou seja, se você quer realmente saber se essa operação aqui teria dado certo ou não, com 50 pontos você teria que abaixar o time frame mais ou menos para M1, por exemplo. Veja só, estou aqui no M1, ó, identifiquei aqui uma região de suporte, certo? Vou deixar uma venda logo abaixo. Então, vou deixar uma venda aqui. Veja, o que teria acontecido? 50 pontos, ó. Olha só. 50 pontos ali. 50 pontos aqui, ó. Então, nessa operação aqui, olha só, pessoal. Olha como 50 pontos você já consegue operar nos times M1, por exemplo, ó. Vou deixar aqui um take mais ou menos de 50 pontos, né? Aqui embaixo. Você vai entender aonde que eu quero chegar. Ó, mais ou menos 50. E deixa eu ver mais ou menos 50. Aqui assim, deixa eu calcular. Ó, mais ou menos uns 50 pontos aqui em cima. Olha só, pessoal, 1 para 1. Identifiquei aqui uma região de suporte, certo? E qual candle que pegou essa ordem? Foi nesse candle aqui. Bom, agora olhando aqui, você consegue saber se essa operação deu stop ou deu take. Por quê? Você está agora num time frame que os movimentos são menores, geralmente são menores do que 50 pontos. Veja, você consegue saber que deu stop nessa operação. Por quê? A operação veio aqui,
depois veio para cá, subiu até ali, ó, já deu stop. Ou seja, ó, nesse candle aqui ele pode ter ido um pouco para baixo e ter ido depois dado stop. Você consegue fazer um backtest mais ou menos preciso se você operar para ganhar 50 pontos. Então você já descobrimos que, opa, se eu estou operando 50 pontos, eu não consigo operar em times maiores, como por exemplo H4, H1, porque os movimentos desses time frames são muito grandes. Então, pessoal, o melhor time frame ele tem a ver com o tanto de pontos que você está buscando. Por exemplo, se você quer buscar 20 pontos, opa, o time frame H1, M30, H4 já não é um time frame bom. Porque dentro da mesma vela você não sabe dizer se deu stop ou deu take. Você tem que baixar o time frames para você ver. Como você viu aqui no exemplo, ó, se nós baixarmos o time frame, ó, nós já conseguimos visualmente saber se deu ganho ou se deu loss. Sendo que essa mesma operação, se você botar no time frame, por exemplo, H1, ó, deixa eu botar, fazer aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, né? Seria na sua ordem, mais ou menos uns 50 pontos. Ó, seria bem pequeno. E nosso take bem pequeno também, ó. Veja só, pessoal. O que eu estou dizendo, ó, que no H4, no H1, se eu quiser buscar 50 pontos, eu não consigo identificar nesse candle aqui se deu ganho ou se deu loss. Tá vendo? Esse candle aqui acionou nossa ordem. Mas durante esse candle ali, ele pode ter ele pode ter acionado a nossa ordem, ter pego o nosso stop e depois ter ido para o ganho. Aí você vai lá e analisa o candle inteiro e você pensa que deu ganho. Mas na verdade você pode ter tido um loss. Porque o mercado é assim, ele vai para cima e vai para baixo dentro do mesmo candle. Por isso, pessoal, que o melhor time frame tem a ver com o tanto de pontos que você está buscando. Se você está buscando muitos pontos, você pode operar times maiores. Porém, você tem que saber mensurar, e nada melhor do que o backtest para você ver as amplitudes do mercado, quantos pontos estão andando. Então, pessoal, eu sempre recomendo assim, ó, se você desenvolve uma estratégia, por exemplo aqui, ó, esperar o rompimento e depois vir romper, você sempre tem que fazer o backtest sabendo o que aconteceu entre o teu stop e o teu take, para saber se naquela operação ali deu ganho ou não. E somente o backtest vai te dizer qual time frame você tem que usar. Então não existe o melhor time frame. O melhor time frame está justamente ligado à estratégia. Cada estratégia tem o seu time frame ideal. Beleza, pessoal? É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu!